Esse já entrou para você, vamos lá. Vai você primeiro. Mas eu vou te acompanhar. Olá, já temos alguém aí para o nosso evento? Por favor, se manifestem para mim, aqueles que já forem chegando no nosso bate-papo. Olá, boa noite. Boa noite, como estamos? Por favor, podem ir se manifestando para mim, aqueles que já estão chegando em nosso evento. Ok. Olá, vamos lá. Nosso evento aí marcado para as 20 horas. Aguardar um pouco que vocês vão sinalizando para mim, para que nós comecemos, quando estiverem online, aí no nosso bate-papo. Boa noite, como estamos hoje? Quem for entrando, por favor, vá sinalizando para mim aí no bate-papo, no nosso chat aí ao lado. Quem já estiver. Bom, vamos começar, já temos aí 6 espectadores, 6 participantes. Então, vamos lá. Bem, boa noite a todos. Eu sou Michele Cosentino, sou coach e sócia fundadora da MB Soluções. Mas antes de entrarmos no assunto do nosso encontro de hoje, é importante que vocês me conheçam um pouco, aqueles que ainda não me conhecem. Então, eu tenho aí uma atuação totalmente voltada para desenvolvimento de pessoas, para a gestão de pessoas. E por que isso tudo? Porque eu adoro pessoas. Desde criança, sempre gostei muito de pessoas, gostei muito de fazer várias amizades, vários relacionamentos. Com isso, eu, mesmo que sem saber ou sem ter planos para o meu futuro ainda criança, pré-adolescente, eu conquistava um número de colegas, de amigos em colégio, em faculdade, com muita facilidade. E isso sempre me agradou muito, isso sempre me deixou muito feliz, isso sempre me realizou muito. E isso foi evoluindo com o passar do tempo. Até que em 2000 eu decidi dar um direcionamento para a minha carreira, já trabalhava com pessoas, mas trabalhava no segmento de publicidade, no segmento de jornalismo, e decidi mudar e aprofundar um pouquinho mais essa questão de direcionar bem a minha carreira para pessoas. E aí, através de uma amiga, eu vim partir para uma oportunidade no estado de São Paulo, mais precisamente na capital de São Paulo. E que oportunidade foi essa? Que foi um dos maiores, se não o maior desafio da minha vida. Eu participei de um processo seletivo numa empresa que no momento na época fazia parte do grupo Votorantim. Eu entrei para esta empresa, comecei na área de departamento pessoal, na realidade de recursos humanos, fui aprofundando os meus conhecimentos, fui me especializando, fui fazendo alguns cursos, fui recebendo desafios, como ser coordenadora de uma área de estágios, e implantar esta coordenação em um segmento onde estagiário não era tão valorizado, não era tão respeitado.
E qual não foi já uma grande meta que eu conquistei nessa época, que foi ter o projeto de estagiários reconhecido pelo Ministério Público. A empresa, ela era ligada, era uma empresa do segmento de call center, e esse projeto que foi desenvolvido junto, aí em parceria com algumas instituições de ensino que entenderam e compraram a ideia, fez com que o Ministério Público reconhecesse e validasse a atuação de estagiários no segmento de call center, ou para aqueles que conhecem melhor, no segmento de telemarketing. Bom, esse desafio superado com bastante sucesso, com o apoio de muitas pessoas, com o apoio de colaboradores que estiveram comigo, me fez querer novos desafios e querer trabalhar mais ainda com pessoas e poder ajudar e poder fazer com que as pessoas entendessem que os desafios fazem parte da nossa vida e que eles existem para que sejam superados, para que sejam transformados em pequenos, mas pequeníssimos desafios e que lá na frente, lá no nosso futuro, eles nos sirvam como exemplo, para que nós não tenhamos medo de tentar absolutamente e de fazer nada na nossa vida. Com isso, continuei direcionando mais ainda a minha carreira, fiz especialização em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, e tive também, à medida em que vamos nos esforçando, vamos nos dedicando, vamos direcionando a nossa vida e nos focando naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos, e, no meu caso, amo fazer, como já disse, cuidar de pessoas, a vida vai nos devolvendo, vai nos retribuindo da mesma maneira, com o mesmo grau de intensidade. E eu fui recebendo novos desafios na minha vida. Cheguei a gerente de recursos humanos, gerente geral de recursos humanos, tive aí 8.000 colaboradores indiretos sobre a minha responsabilidade e tive 80 diretos, onde eu cuidava desde a parte do recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, treinamento, e fui cada vez mais me apaixonando e amando mais o que fazia. E em 2009, já com a minha carreira muito bem focada e direcionada para a gestão de pessoas, decidi, junto com a minha sócia, Elizabeth Otero, decidimos abrir a MB Soluções. E foi aí que surgiu a MB Soluções. Então, já são, da minha parte, mas chegando aí a 20 anos, cuidando de pessoas, tentando cuidar e fazendo da melhor maneira. Então, a MB Soluções, ela surgiu, ela nasceu com este propósito. A MB Soluções é uma empresa focada também em pessoas, isso seria óbvio, com foco em atuação para consultoria, coaching e treinamento. Na área do coaching, nós atuamos 100% com comportamentos e atitudes. Então, todos os nossos treinamentos, todas as nossas ações são voltadas para o comportamental, absolutamente nada técnico. Nós gostamos de dizer que o técnico, nós temos várias instituições que cuidam, mas a MB Soluções cuida de toda a parte comportamental e atitudinal das pessoas. Bom, nosso propósito de vida aí, junto com a nossa empresa, é ajudar a cada um de vocês que nos conhece, a cada um de vocês que passa a nos conhecer durante os momentos e as oportunidades, a conseguirem, a atingirem os seus objetivos, alcançarem as suas metas muito mais fáceis do que vocês conseguiriam sem a nossa ajuda. Então, esse é o breve resumo que eu quis fazer para vocês sobre quem sou eu, sobre a minha atuação e sobre a minha empresa, até para que vocês entendam um pouco melhor até que ponto eu entendo e conheço sobre o que eu vou falar. Então, hoje, vamos ter aí um agradável bate-papo, vamos falar aí um pouco sobre exatamente os 6 passos principais, nós chamamos de descubra em 6 passos, como manter o foco em seus objetivos e atingir as suas metas ainda em 2015. Por que ainda em 2015? Porque você já está acostumado a ouvir que metas a gente define no início do ano, tanto que todos os anos, no mês de dezembro, você, eu e tantas outras pessoas que nós conhecemos, começa a traçar no papel, numa folha de papel comum, no guardanapo, o que nós vamos fazer em 2015? Eu vou emagrecer 5 quilos, eu quero conquistar o amor da minha vida, eu quero mudar de emprego, eu quero comprar aquele carro que eu sonho, que eu tanto sonho, e vem aí tantos outros sonhos, planos ou projetos. Mas é importante que vocês entendam que enquanto nós não concretizamos
não transformamos isso em uma meta realizada, em uma meta atingida, ele vai continuar sendo um sonho, um projeto, e nada se concretiza. Então, vamos aí, não estamos no início do ano, mas simplesmente meta é algo que nós devemos ter todos os dias, que devemos ter sempre na nossa vida, porque a vida nada mais é do que um grande número de desafios. A vida é uma caixa de surpresas, ou como eu costumo dizer, a vida é um grande quebra-cabeças. E como todo quebra-cabeças, imprevisível. Nós temos uma ideia do que nós queremos viver, do que nós almejamos ou sonhamos para a nossa vida, mas não sabemos se vamos conseguir realizar ou não. Para isso, precisamos de alguns detalhes. Então, hoje nós vamos falar sobre esses 6 passos fundamentais, importantíssimos, mas também fatos, são passos baseados em fatos que são muito simples e vocês vão perceber. E vão perceber também a riqueza de aprender esses 6 passos, de como simplesmente manter o foco em cada objetivo, em cada plano, em cada sonho que você tem e transformá-lo numa meta e atingi-lo, ou atingi-los, porque nós não temos apenas um sonho, concorda? Você concorda comigo? Que nós não temos apenas um sonho ou um projeto? São vários, mas vamos atingindo um de cada vez, vamos estabelecendo prioridades na nossa vida, o que nós podemos, o que é mais importante, aquele para o qual nós podemos dedicar mais tempo, aquele para o qual nós temos o dinheiro necessário para investir, aquele que vai demandar ou que vai necessitar de que precisemos de um número menor de pessoas para concretizá-lo. Então, vamos aí aprender um pouquinho sobre tudo isso hoje. Eu vou compartilhar agora com vocês o nosso material para que isso fique mais fácil para você, para que você assimile melhor o que nós vamos falar para você hoje. Acho que todos sabem que o adulto, ele aprende muito mais fácil praticando e visualizando. Então, vamos lá. Me avisem quando vocês já estiverem aí com o compartilhamento de tela. Já está aparecendo para vocês. Como está o compartilhamento de tela para vocês? Me avisem no chat, por favor. Quem já estiver conseguindo visualizar, por favor, vá me sinalizando. Me sinalizem aí no chat se vocês já estão conseguindo visualizar o material. Já estão com material aí para vocês? Ainda não tenho retorno aí no chat de vocês, por favor. Vamos lá. Como estamos? E pessoal, todos estão com a nossa tela compartilhada.
prestando atenção e acessar o chat. Pessoal, estamos verificando aqui que o chat não está liberado. Estamos tentando resolver isso. Peço um minutinho aí da compreensão e da atenção de vocês. Infelizmente, essas coisas ao vivo, esses eventos ao vivo podem gerar algum tipo de dificuldade. Já estamos tentando aqui entender o que está acontecendo e resolver. Só mais um minuto. Estamos tentando verificar isso. Algum de vocês consegue me enviar uma mensagem? Pode me sinalizar se já está funcionando. Só um minuto. Bom, vamos lá, o bate-papo, infelizmente agora não está funcionando, mas no final da nossa palestra nós estaremos aí, eu estarei à disposição de vocês para a nossa rodada de perguntas e respostas. Enquanto isso, eu estou com a minha equipe técnica aqui, tentando resolver esse pequeno detalhe aí, que está nos dificultando um pouco, que é o bate-papo desativado. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Vamos dar continuidade, então, com nosso compartilhamento de telas. Então, aí nós entramos realmente agora no tema ao qual nós nos propusemos, ao qual eu me propus especificamente a falar para vocês, que é exatamente descubra em 6 passos como manter o foco em seus objetivos e atingir as suas metas ainda em 2015. Bom, como faço isso? Por onde começo, Michele? O que é que eu devo fazer? O que é que não é tão adequado para que eu faça? E aí eu pergunto para vocês, quantas vezes você iniciou um projeto, mas não chegou nem na metade? E por que será que isso acontece?
Com certeza você já começou algum projeto, você já deu início a ele e não conseguiu chegar na metade, não conseguiu sequer finalizá-lo também. E por que isso acontece? As dificuldades, o dia a dia, as atribulações que nós temos, outras atividades também tão importantes quanto esta, quanto o nosso projeto, e aí você não consegue chegar nem na metade. E quem é o responsável por isso? Pode me responder? É a falta do tempo? A falta de dedicação? O grande responsável por isso não é ninguém mais do que você mesmo. Você mesmo que não direciona foco para aquilo que você precisa, você mesmo que não determina que aquilo é importante para você e é prioridade por vários motivos, porque é o que você sempre quis na sua vida, porque é o que você sempre sonhou, sempre desejou. E quando nós queremos muito algo na nossa vida, o que é que nós fazemos? Nós vamos atrás? Nós damos o melhor de nós? Nós queremos conseguir nos relacionar com aquele rapaz ou com aquela moça em específico. Nós tentamos de todas as formas que ele nos veja ou ela, que nos perceba, que nos convide para sair, para que daí nós consigamos desenvolver um relacionamento. E quando nós queremos, por exemplo, aquele emprego tão sonhado, o que nós fazemos? Enviamos o currículo para aquela empresa, tentamos uma entrevista com a área de recursos humanos. Quando conseguimos a entrevista, damos o melhor de nós, para sermos um dos selecionados para o processo final. E aí, se eu não consigo, se eu começo o projeto, alguns projetos na minha vida não chego nem na metade, o grande responsável sou eu mesmo, ou seja, você é o grande responsável por não conseguir realizar, por não conseguir concretizar os seus projetos. E por que é tão difícil assim assumir os nossos erros? Por que é tão difícil admitir que eu errei? Porque é tão difícil começar, tentar de novo, mas aí a grande oportunidade, de uma forma diferente. Todo recomeço é necessário na nossa vida. Mas é fácil? Não, não é fácil. Mas também não é difícil. E se nós pensarmos que todo recomeço é uma oportunidade de aprendizado, de aperfeiçoamento, de aprendizado e de aperfeiçoamento, nós vamos perceber que todo recomeço é uma grande oportunidade, de fato. Então, por que não? Se eu preciso recomeçar, se eu já admiti os meus erros, as minhas falhas e vou tentar de novo, o meu objetivo é atingir o meu resultado. O meu objetivo é realizar, é concretizar aquele meu projeto lá que eu não cheguei nem na metade, ou aquele que porventura eu nem comecei. Então, o que eu busco com isso? Eu busco o sucesso, você busca o sucesso. E o sucesso ele está diretamente ligado a ter mais dinheiro, a ter o carro de último modelo, a ocupar aquele grande cargo na empresa em que eu trabalho, ou conseguir aquele grande cargo. Não. Ter sucesso é simplesmente ser bem-sucedido, é me sentir realizada naquilo que eu faço, com aquilo que eu tenho. Não me interessa se eu moro numa casa de 1 cômodo ou se eu moro em uma casa de 4 cômodos. Não interessa se o meu carro é um Fiat Uno, se o meu carro é um Citroën C4, se o meu carro é um Fox. Ter sucesso é me sentir realizada com o que eu tenho, é me sentir capaz de realizar outros projetos e atingir outros resultados e conquistar outras metas e ter sucesso novamente. E como eu faço para conseguir isso? Desenvolvendo algo que eu tenho, algo que você tem, que cada um de nós tem, que se chama potencial intangível. Aquele potencial que cada um tem, que é aquele que não podemos ver, mas que nós sabemos que está lá dentro de nós. Quantas vezes você já não se pegou numa situação em que você achava que não ia conseguir resolver, que não ia conseguir superar? A perda do emprego, a perda de um relacionamento, a perda de um ente querido, e você acha que não vai aguentar, e você acha que não vai ter forças para superar tudo isso, mas, de repente, a força surge de onde você menos espera, e você descobre que você é capaz
de superar todas essas dificuldades, todos esses obstáculos e muito mais. Esse é o potencial intangível do qual eu estou falando. Como, por exemplo, a nossa motivação. Ninguém nos motiva. A motivação vem de nós mesmos. Disciplina. Disciplina ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu desenvolvo isso e pratico ou não conseguirei. Força de vontade e foco também. Então, que fique claro para vocês que o resultado concreto do sucesso de cada um, o seu, o meu e o de todos nós, depende de cada um de nós desenvolver cada dia mais a chamada melhoria contínua do nosso potencial intangível, que eu não posso ver, que você não pode ver, que o seu irmão não pode ver, a sua esposa, o seu marido, o seu melhor amigo, o seu colega de trabalho, o seu chefe, mas que está aí, exatamente aí dentro de você. A sua motivação, o seu foco, a sua força de vontade, a sua determinação, o seu comprometimento, a sua disciplina. E eu posso passar aqui há horas dizendo para vocês várias competências, porque isso nada mais são do que competências que cada um de nós tem, competências comportamentais. Então, esse é o nosso potencial intangível. E quando nós temos esse nosso potencial bem desenvolvido, quando nós nos preocupamos e buscamos aprimorar isso a cada dia, melhor preparados estamos para superar os nossos desafios, para transformar os nossos objetivos em metas realizadas, em metas concretas. E daí, qual o caminho? Vocês me perguntam, ok, Michele, tenho esse meu potencial, ele já apareceu algumas vezes na minha vida, você pode me contar várias situações pelas quais você passou, mas e depois? Depois que eu desenvolvo esse meu potencial, depois que eu estou aberto, estou atento a isso, qual o caminho que eu tenho que percorrer? Como eu faço para me focar nos meus objetivos, para que nada me desvie deste caminho e eu consiga concretizá-los, eu consiga transformá-los em meta? Você me pergunta que caminho eu devo seguir, por onde eu devo começar, o que eu devo fazer? E eu digo para você, não é difícil. Vamos lá, estou aqui hoje para mostrar para você os 6 passos, as 6 etapas, as 6 dicas, os 6 insights maravilhosos que vão te ajudar. Mas como conseguir o que você quer ou o que você precisa? Novamente, com foco, com determinação, com a persistência, com disciplina. Quando você tem tudo isso, é mais fácil de você conseguir o que você quer ou precisa. Agora eu pergunto para você, por que às vezes você não é capaz de seguir adiante? Porque às vezes você tem aquela sensação de que alguma coisa te impede de alcançar o teu objetivo. E o que é que te impede de alcançar o teu objetivo, de atingir a tua meta? Já parou para pensar nisso? O que te impede de alcançar tudo isso? O que te impede de dar o próximo passo em direção aos teus objetivos, em direção da busca do teu sonho, da realização desse teu sonho, da concretização dessa tua meta? O que te faz não conseguir atingir isso? A grande pergunta é essa: o que te impede de alcançar as tuas metas, os teus objetivos? São os teus comportamentos? Eu posso dizer que os comportamentos que você adota no seu dia a dia, com certeza existe algum ou alguns deles que não são tão adequados para que você consiga atingir os teus objetivos, ou no momento não são tão adequados. Sabe que os comportamentos, eles são definidos e determinados pelas nossas atitudes. São as nossas atitudes, é isso aí. As nossas atitudes, a atitude que cada um de nós tem, é que define o comportamento que cada um de nós terá. Então, todas as nossas atitudes regem, guiam os nossos comportamentos. E 95% das nossas ações, 95% das metas que nós conseguimos atingir, vem dos comportamentos adequados. Mas é aí
Como fazer? Como saber quais são os comportamentos necessários? Que tal nós começarmos pensando em mudança de atitude? Se eu falei para vocês que são as nossas atitudes que definem os nossos comportamentos, que determinam os nossos comportamentos, então, se tem algum comportamento que não vem muito ao encontro do que eu quero, que não vem muito ao encontro da meta que eu tenho estabelecida para a minha vida, ou das minhas metas, dos meus projetos, eu preciso mudar as minhas atitudes. Porque é um ciclo. Se as minhas atitudes geram os meus comportamentos, e os meus comportamentos definem os meus hábitos, ou seja, é muito importante que eu mude algumas atitudes que não estão sendo tão assertivas. Mudando as minhas atitudes, passarei a ter os comportamentos necessários, os comportamentos adequados para que eu consiga atingir as minhas metas, para que eu alcance os meus objetivos. E isso vai gerar também uma mudança nos meus hábitos. Um outro ponto que é importante vocês saberem é de que todos nós, eu, você e todas as pessoas, temos hábitos bons e hábitos ruins. E que hábitos não são eliminados. Hábitos podem e devem ser melhorados. Aqueles hábitos que nós temos, que já são bons, nós devemos nos dedicar e nos focar em mantê-los ou melhorá-los mais ainda. Agora, aqueles hábitos que nós temos, que são considerados hábitos ruins, este sim, é neste hábito ruim ou nestes hábitos ruins que você precisa focar para mudar. Este hábito ruim é que você precisa transformá-lo em um hábito bom. E como se faz isso? Michele, agora você complicou para mim, você deve estar pensando. Como é que eu vou transformar um hábito ruim em um hábito bom? Está aí na minha tela compartilhada para você, mudando as suas atitudes. Vamos dar um exemplo aqui de um hábito que para alguns pode ser considerado ruim. Ter dificuldade de acordar cedo. Este é um hábito que pode ser considerado ruim, porque me impede de cumprir os meus horários no meu trabalho. Este é um hábito que vai dificultar a minha vida. Se eu preciso estar no trabalho às 8 horas e eu não consigo acordar nunca antes das 7, eu terei muita dificuldade, dependendo da distância de localização da minha residência para o meu ambiente de trabalho, de cumprir o meu horário. Vamos pensar em um outro hábito ruim, a falta de organização. Acho que todos vocês que estão aqui hoje, nesta oportunidade aí, nesse nosso bate-papo bastante agradável, concorda que não ser organizado é algo que dificulta bastante a nossa vida. Se eu não sou organizado, eu terei dificuldade em encontrar documentos, eu terei dificuldade em localizar contas pagas e contas a vencer, e por aí vai. Então, hábitos ruins devem ser transformados em bons hábitos. E, de novo, como fazemos isso? Como fazemos isso? Mudando as nossas atitudes. Só um momento, por favor, pessoal. Acho que estamos conseguindo resolver o nosso problema aqui de chat. Para vocês, vocês que estão aí nos assistindo, por favor, na visualização de vocês aí ao lado direito, onde tem a nossa logo, a logo da MB Soluções, tem o link do YouTube. Tem o link do YouTube. Vocês podem clicar aí no link do YouTube, serão direcionados para o YouTube, e lá vocês terão a opção de chat. Façam isso, por favor, para que fique melhor aqui a nossa interação, para que nós possamos, para que eu possa ir trocando com vocês, vocês possam me dar aí retorno, feedback, exemplos, por favor. Vou aguardar que vocês se direcionem aí para o YouTube e me chamem no bate-papo, por favor.
Alguém já acessou o YouTube? Já está lá? Quem já estiver, por favor, interaja, digite algo para nós. Eu tenho a Elizabeth Otero, a minha sócia, que está. Bom, continuando aqui com a nossa palestra, então, com o nosso assunto de hoje. Então, a grande ação aqui é mudar atitudes. E como fazemos isso? Vamos para este assunto tão interessante agora. Como eu mudo a atitude? É muito simples. Vai uma dica para vocês muito interessante. Quando eu falei de foco, de determinação, quando eu falei em persistência, eu estava querendo dizer que quando eu quero, quando você quer, quando qualquer um quer, ele consegue. Isso eu falei logo no nosso início. Então, se eu quero, eu me determino a isso, então vamos lá. Eu dei como exemplo acordar cedo. Se eu tenho dificuldade de acordar cedo, se você tem dificuldade de acordar cedo, 21 dias consecutivos é o que você precisa para mudar essa sua atitude de não acordar cedo. O que você faz? Você coloca o seu despertador, se você costuma acordar às 7 horas, e isso não é suficiente, e isso te causa transtornos, te cria algumas dificuldades, coloque o seu despertador durante 21 dias consecutivos para as 6 horas da manhã. Mas durante os 21 dias consecutivos, deve ser exatamente às 6 da manhã. Se você utiliza o celular como seu despertador, ignore a soneca. A soneca será uma grande inimiga sua. Aqueles fatídicos 10 minutos farão com que você quebre esta questão da consecutividade dos 21 dias. Então, 21 dias às 6 horas da manhã em ponto. O nosso cérebro, é importante também que você saiba que o nosso cérebro, ele vai assimilando comportamentos e hábitos a cada 7 dias. Então, os primeiros 7 dias, para quem tem a dificuldade de acordar cedo, será muito ruim acordar cedo. Mas, a partir do 8º dia, já será mais fácil. Do 8º ao 14º dia, mais fácil ainda. A terceira etapa dos 7 dias, ou seja, a partir do 15º dia, mais fácil ainda, e muito provavelmente, você já conseguirá acordar às 6 horas sem precisar do despertador. Ou seja, olha que gostoso, vai acordar antes do despertador te chamar. E a partir do 21º dia, o teu hábito de acordar tarde terá sido transformado no hábito de acordar cedo. Ou seja, você saiu do hábito ruim de acordar tarde e mudou, passou para o bom hábito de acordar cedo. Mas, lembrando, importante, 21 dias consecutivos, não pode quebrar um único dia. Você acordou cedo até o 19º dia, no 20º dia, você perdeu a hora. Esqueça, você precisa começar tudo novamente. Você quebrou a regra dos 21 dias. Então, experimente. Faça isso para acordar cedo, faça isso para ser mais organizado, faça isso para conseguir entregar todas as suas atividades, todas as suas tarefas no trabalho, as quais você se propôs a fazer naquele dia. Evite, tire a procrastinação da sua vida. Este palavrão, procrastinação, se chama nada mais do que deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, faça isso, adote os 21 dias. Após adotar os 21 dias, você conseguirá mudar qualquer hábito ruim que você tenha na sua vida e transformá-lo em um bom hábito. Mas fundamental e mais importante do que você praticar a mudança do hábito durante 21 dias é você querer. Esse é o ponto principal. Eu quero mudar um hábito ruim que eu tenho. Então, se eu quero, eu posso. E eu acabei de te dizer qual a primeira etapa que você tem que fazer. A primeira, querer. A segunda, mudar e praticar o novo hábito durante 21 dias. E agora vamos entrar efetivamente nas nossas 6 dicas. Vamos lá, dando continuidade aí na mudança de atitude, na mudança de hábitos. Lembram?
Hábitos não são eliminados. Nós podemos mudar. E aí, começando com os 6 passos, para que cada um de vocês que está aí interagindo comigo, que está conosco neste bate-papo, os 6 passos para manter o foco nos seus objetivos e atingir as suas metas ainda em 2015. Vou te mostrar que isso é possível. Vamos começar? O primeiro passo, comece estabelecendo meta simples e prática. Seja uma meta, sejam 2, sejam 3. Estabeleça sempre na sua vida metas simples e práticas. Comece por aí. Com isso, você vai ganhando confiança em você mesmo. Com isso, você vai começando a se sentir mais forte, mais capaz. E depois que você realiza as metas simples, depois que você realiza essas metas simples e práticas, você está mais capacitado, você está melhor preparado para partir para as metas mais difíceis, para que você possa atingir uma meta mais difícil. Então, uma meta simples, falamos, acordar mais cedo. Um outro exemplo de meta simples, ser mais organizado. Consegue fazer isso. Conquistou essa meta ou essas metas ao longo dos 21 dias, atingiu isso, ganhou confiança em você mesmo, parte para uma meta mais difícil. Vamos lá, vou economizar R$ 1.500 por mês, é uma meta mais difícil? Para alguns pode ser, para outros não. Você vai estabelecendo esse grau de dificuldade ou de simplicidade na sua meta. Mas o importante é que a nossa primeira dica, o nosso primeiro passo é: comece estabelecendo metas simples e práticas. Ganhe confiança em você mesmo e parta para metas mais complexas, metas com graus de dificuldades mais elevados. E com isso, mais confiança você ganha em você. Com isso, mais realização você vai ter. Melhor você vai se sentir. Segundo passo e segunda dica. Seja qual for a sua meta, não interessa. Se você ainda está na fase da meta simples, ou se você já está arriscando para uma meta mais complexa, mais difícil, eleja um exemplo para que você possa seguir. Nós sempre temos, você tem, com certeza, ou já teve, assim como eu tenho e todos temos, alguém que nós admiramos. Alguém que nós já dissemos ou nos pegamos em algum momento na nossa vida, pensando ou dizendo assim: nossa, queria ser tão organizado quanto aquela pessoa. Nossa, eu queria conseguir acordar cedo como fulano. Nossa, eu queria ter a determinação e a força de vontade que fulana tem de acordar cedo e fazer 1 hora de caminhada. Então, esses são exemplos de pessoas que nós admiramos. Esses são exemplos que nós admiramos e que nós devemos seguir. Quando nós seguimos um exemplo, quando nós temos alguém que nós admiramos por alguma atitude que seja, por algum comportamento, por algo que aquela pessoa faz e que nós gostaríamos também de fazer, o que acontece? Nós imitamos aquela pessoa. E quando nós imitamos aquilo de bom que aquela pessoa tem, claro que você não vai colar naquela pessoa e fazer exatamente como ela faz, mas você vai tomá-la como referência, vai tê-la como exemplo realmente. E aí você começa a ter a sua meta muito mais próxima de ser atingida, muito mais próxima de ser conquistada. Então, segundo passo, eleja um exemplo que você admira para ser seguido. E o nosso terceiro passo? Comprometa-se com as suas metas. Claro, comprometimento é fundamental. De nada adianta você estabelecer uma meta, de nada adianta você definir qual a sua meta, quais as suas metas, estabelecer, traçar que caminho você vai seguir, como você vai fazer, se você não se comprometer realmente com a sua meta. É fundamental. Estou comprometido com a minha meta. Você está realmente comprometido com a sua meta, você não vai permitir que nada te desvie deste caminho. Claro, não estou dizendo que você deve fazer apenas as ações que digam respeito àquela meta. Não, mas você não pode permitir que nada também te tire deste caminho. Você não pode permitir que nada te impeça de
conquistar a tua meta. E este é apenas o terceiro passo. Quando você está comprometido com a sua meta, você vai ganhando respeito e admiração. Por quê? Porque é importante. Você estabelecer uma meta para você, que é importante que você divida com aquelas pessoas próximas a você. É importante que você compartilhe essa sua meta com quem está do teu lado, com teu irmão, com tua melhor amiga, com a tua mãe, com teu marido, com a tua esposa, com o teu melhor colega de trabalho, ou até mesmo com teu chefe, se a tua meta for profissional. É importante que você compartilhe com as pessoas que estão à sua volta. Com isso, você vai ganhando respeito e admiração dessas pessoas à medida em que elas percebem que você está comprometido, e isso vai te motivando cada vez mais a seguir em frente. Isso vai te encorajando, isso vai te fortalecendo. Esse passo é fundamental. E depois do nosso terceiro passo. Então, vamos lá, recapitulando, você começa estabelecendo metas simples e fáceis, metas simples e práticas, depois você elege um exemplo, de preferência alguém por quem você tenha admiração, pode ser um ídolo, pode ser o Ayrton Senna, que já faleceu, pode ser Gandhi, pode ser Madre Teresa de Calcutá, pode ser o teu chefe, pode ser o teu melhor amigo, o teu pai, a tua mãe, a tua irmã, não interessa, alguém que você admire e por quem você tenha respeito, para que você eleja como teu exemplo. Terceiro passo, comprometer-se determinadamente com suas metas, ganhando respeito e admiração. Está motivado para seguir em frente? Está fortalecido? Quarto passo, quarta dica, não dê chance para a preguiça. Eu costumo dizer que a preguiça é o nosso segundo maior inimigo. Porque a preguiça, ela tem uma tendência muito grande a nos tirar do nosso foco. A preguiça faz com que nós deixemos de seguir a nossa meta, a preguiça faz com que nós comprometamos a nossa meta, ou porque está chovendo, ou porque está fazendo calor demais, ou porque hoje eu estou sem carro e não vou conseguir sair para vender, ou eu não vou participar daquela reunião porque eu não estou devidamente preparado. Enfim, a preguiça me faz perder o foco com a minha meta. E eu disse que ela é o nosso segundo maior inimigo. Então, isto me faz ter que dizer para vocês, qual é o nosso primeiro maior inimigo? É o medo. O medo é o nosso primeiro inimigo. Mas ele é um inimigo fundamental que exista em nossa vida. É primordial que nós tenhamos medo. Sim. E por que nós devemos ter medo? Nossa, Michele, como você me disse que eu devo ter medo? Ah, não vou mais continuar assistindo aqui, participando dessa palestra, ouvindo o que você tem a dizer. Você está me dizendo que eu tenho que ter medo? Sim, você deve ter medo na sua vida, eu devo ter medo, todos nós devemos ter medo, porque o medo é o balizador para a nossa vida. O medo é aquele que nos faz parar em determinadas situações da nossa vida. Opa, pisei no freio, me deixa pensar. Se eu tomar essa atitude, o que é que vai acontecer? Será que eu vou magoar alguém? Será que eu vou me magoar? Será que eu vou prejudicar alguém? Será que eu vou me prejudicar? O que vai acontecer se eu fizer determinada ação? Se eu tomar determinada atitude? Então, percebem por que o medo é importante, é primordial, que existe em nossa vida, mas ele não pode e não deve ser maior do que a nossa coragem. O segundo maior inimigo, a preguiça. Então, não dê chance para esse segundo maior inimigo. Não dê chance para a preguiça. Lembre sempre da sua meta. E lembre que, se você deixar que a preguiça te domine, cada dia que você perder o foco na sua meta, cada dia que você adiar a sua meta porque a preguiça te impediu, porque a preguiça te fez não ir adiante, é um passo que você dá para trás. E a vida é maravilhosa, a vida é muito gostosa de ser vivida para que nós percamos tempo dando passos para trás. Claro que em alguns momentos da nossa vida nós precisamos e devemos dar um passo para trás para darmos dois para frente. Perfeito. Mas nesse caso, movidos pela preguiça, não devemos dar nunca nenhum passo para trás. E o nosso quinto passo: aprenda a fazer as suas escolhas. Claro, a vida é cheia de escolhas, de oportunidades.
Mas somos nós, sou eu, é você que está aí me ouvindo, que faz as escolhas na sua vida. Abra mão do que não é essencial para você e não abra mão do que é essencial. Vamos pensar aqui, por exemplo, aquela pessoa, se você é uma pessoa que se queixa do seu trabalho, se você é uma pessoa que se queixa da sua vida, o que é que está faltando para você mudar isso? Faça a escolha. De nada vai adiantar todos os dias você reclamar que o seu chefe não te entende, que o seu chefe não te dá feedback, que todos os dias é uma coisa muito, é um fato muito desgastante você sair de casa para ir para o teu trabalho, você sair de casa e se deslocar para o teu ambiente de trabalho. A primeira coisa, se é trabalho, não é bom, precisa ser brincadeira, sabe por quê? É uma outra coisa que eu costumo dizer, quando nós fazemos o que nós gostamos, nós estamos brincando porque nós fazemos com o coração, ele não pesa, ele não incomoda, não é desagradável. Para mim não interessa se é segunda, terça, quinta, sexta. Hoje eu faço efetivamente aquilo que eu mais amo, que é ajudar pessoas. Hoje eu faço aquilo que eu decidi que era apenas isso que eu queria fazer na minha vida, me focar em ajudar pessoas a conseguirem as suas metas, a conseguirem alcançar as suas metas mais rápido do que elas seriam capazes sem a minha ajuda. Foi uma escolha que eu fiz na minha vida em 2009, me focar exclusivamente nisso. E com esta escolha que eu fiz na minha vida, eu abri mão do que não era essencial. Então, já não era essencial para mim ter um emprego fixo, ter um bom salário, ter ótimos benefícios. Para mim, o essencial era poder ter controle, autonomia com relação ao meu tempo, ao que eu iria fazer, como eu iria fazer, para poder ajudar pessoas como você. E de 2009 para cá, já são milhares de pessoas que eu ajudei. Vamos falar só de 2014 até hoje. Já foram quase 300 empresários, empreendedores, profissionais autônomos, pessoas físicas que querem dar um input, querem dar uma alavancada na sua carreira ou na sua vida pessoal. Então, foi a minha escolha. Eu hoje abro mão do que não é essencial. Hoje me fazem convites ou me fazem propostas para treinamentos técnicos, para palestras sobre temas técnicos, e hoje eu abro mão disto. Hoje eu agradeço os convites, as oportunidades, recuso elegantemente, como costumamos dizer, mas me dedico e me foco apenas naquilo que é essencial para mim. E aí, depois disso, a nossa sexta dica, ou nosso sexto passo, para que vocês mantenham o foco nos seus objetivos, para que vocês atinjam as suas metas ainda este ano, ainda em 2015. Então, sexto passo, e por fim, aprender a controlar as próprias emoções. Claro, pensem comigo, se você estabelece, segue nosso primeiro passo, estabelece metas simples e práticas, consegue atingir, vai ganhando confiança em você mesmo, você elege um exemplo a ser seguido, você abre mão do que não é essencial, você não dá chance para preguiça, você se compromete efetivamente com a sua meta. O que falta nisso tudo? É você saber controlar as suas próprias emoções, é você saber e ter a certeza e a convicção de que dificuldades vão surgir. Aquelas pedras no caminho sempre vão existir. No seu caminho, na sua vida, elas sempre vão existir, na minha vida. Mas é fundamental que nós saibamos controlar as nossas próprias emoções. Nos momentos de mais dificuldade, de maiores adversidades, que nós precisamos saber manter o autocontrole. Que nós não devemos sair ali da nossa razão, que nós devemos ter a chamada resiliência muito bem desenvolvida. O que é resiliência, pessoal? O que você acha que é resiliência? Alguém coloca para mim no chat o que acha que é resiliência, o que é que ela tem a ver com controlar as próprias emoções?
E aí, a resiliência, o que que ela é? A resiliência, ela é simplesmente, vamos comparar com um elástico? É o elástico que você tem dentro de você. Já ouviu aquele termo que diz assim, quando nós dizemos assim, nossa, fulano é muito pavio curto. Fulano não tem paciência, explode por qualquer coisa. Então, a resiliência eu comparo com o elástico. O elástico que eu tenho, que você tem, que o seu melhor amigo tem, que todos nós temos. E resiliência é simplesmente o quanto esse seu elástico é capaz de esticar, e esticar, e esticar mais. E mais um pouquinho sem partir. Sim, claro, porque todos nós temos um limite. E é aí onde nós citamos aprender a controlar suas próprias emoções, aprender a fazer com que esse seu elástico da resiliência estique cada dia um pouquinho mais e não permitir que ele se parta, porque no momento em que ele se parte, cada um de nós tem uma determinada reação. Então, fundamental sabermos controlar as nossas próprias emoções. E deixa eu voltar aqui um pouco, deixa eu ver se eu já estou com o chat aqui. Deixa eu ver se eu já estou com o chat. Vou sair aqui um pouco do compartilhamento de tela com vocês, já volto, para nós finalizarmos aí o nosso encontro. Vamos lá. Me deixa ver o chat, o nosso bate-papo aqui no Hangout. Não, ele não está funcionando. Alguém pode tentar? Não. Ele ainda não voltou. Bom, pessoal, desculpem mais uma vez, volto lá, compartilhando o nosso material. Vamos lá, voltei a nossa tela compartilhada. Está tudo bem com vocês? Respondam para mim, por favor, aí no chat, no YouTube, se está tudo bem, se vocês estão conseguindo acompanhar o compartilhamento de tela, se a minha velocidade aí está muito rápida para vocês, o meu tom de voz. Me deem um sinal, por favor, cada um de vocês aí, se possível, ou alguns. Vejam que essa nossa sexta dica, ou esse sexto passo, é fundamental. Se eu não tiver o controle sobre as minhas emoções, imagine esta situação que eu estou passando. No momento aqui, ao vivo com vocês, e o chat do Hangout não funcionou, e eu precisei pedir que vocês se direcionassem para o YouTube. Este foi um bom exemplo para o controle das próprias emoções. Que bom, a minha inteligência emocional deve estar aí na escala dos 8, 9. E a sua? Tranquilo para você aí ter sido direcionado para o YouTube? Está muito ruim interagir pelo chat do YouTube? Alguém pode me dar um sinal? Alguém pode me falar, por favor? Bom. Vamos lá, então. Depois do nosso sexto, último passo aí, que é aprender a controlar as emoções, você ainda deve estar se perguntando, ok, você me passou esses 6 passos, Michele, e agora o que eu faço? E agora eu continuo sem saber que caminho tomar? O que devo fazer? E eu digo para vocês, vamos praticar um pouco? Peguem aí uma folha em branco, por favor. Peguem uma folha de sulfite, uma folha de A4, uma folha em branco e uma caneta, para que nós possamos fazer uma atividade, uma folha de caderno, o que for mais prático para vocês.
Todos já pegaram a folha? Podem me dar um retorno aí pelo YouTube. Todos já estão com a folha, com a caneta. Então, vamos lá. Como nós vamos fazer esta nossa atividade? Bom, a folha que vocês pegaram, seja sulfite, seja uma 4, seja uma folha de caderno, coloquem essa folha, por favor, na horizontal e coloquem essa folha na horizontal e façam exatamente, por favor, este desenho que vocês estão vendo aí na minha tela compartilhada com vocês. Façam esse desenho, 2 minutos, eu acho que é suficiente para que vocês façam esse desenho. Vamos lá, são 21h07 até as 21h09 para que vocês façam esse desenho. É importante que seja com a folha na horizontal, porque vocês vão escrever algumas coisas dentro de cada retângulo desse. Então, vamos lá. Temos aí algumas pessoas que entraram há poucos minutos atrás. Seja bem-vindo. Olá, Tabata. Tudo bem? Está entrando o retorno de vocês para mim agora. Não que vocês estejam entrando no nosso evento agora, mas o retorno de vocês pelo chat do YouTube só está entrando agora. Que bom, todos estão tendo aí um compartilhamento. Obrigada, Regina. Que bom que eu estou sendo clara e objetiva. Ótimo, excelente, Anne, que o compartilhamento de tela está ok, o som também. Olá, Tabata, boa noite, tudo bem? Que bom, pessoal, que vocês estão conseguindo interagir comigo. E aí, Cristiano, isso é difícil para você, é muito ansioso, mas são 6 passos aí que vão te ajudar a controlar a ansiedade. Olha que meta gostosa de ser trabalhada a tua. Eu falei do acordar cedo, do ser mais organizado. Vamos trabalhar aí, aprender a controlar um pouco a ansiedade, que bom. Excelente. A editora Valéria, olá Valéria, editora do Decorarema, que bom. Ótimo que está perfeito. Vamos lá. Posso continuar, pessoal? Me deem um retorno aí, por favor, no chat. São exatamente 21h09. Podemos continuar, todos já desenharam a sua obra-prima aí na folha, na horizontal, hein? Olha que vocês podem se surpreender e descobrirem aí, ao longo desse nosso encontro de hoje, o dom para o desenho, hein? Desenho artístico. Me deem um retorno, por favor, no chat, se posso continuar. Posso seguir em frente com o nosso conteúdo. Nós temos aí toda a transmissão ao vivo, tem sempre um delay de alguns segundos. Acredito que o nosso delay aí esteja em torno de uns 40 segundos. Alguém me dá um ok? Já podemos dar continuidade? Ok. Sem problemas, perfeito. A editora de Guararema está pronta. E aí, Cristiano, o que foi tão engraçado? Controlar a ansiedade, está tudo ótimo. William, vamos lá. Sim, estou. Está bom também, está bom assim. Ok, então, todos já fizeram a sua obra de arte, o seu desenho. Vamos ao primeiro passo. O que eu preciso que vocês façam agora? Aliás, o que eu quero? Porque, literalmente, é isso. Eu quero que agora vocês pensem. Nós começamos o nosso encontro falando sobre sonhos. Todos nós temos sonhos, objetivos, projetos.
mas até que nós consigamos colocá-lo em prática, ele ainda não é uma meta atingida. Então, agora eu quero que vocês dediquem 10 segundos, apenas 10 segundos, para pensar naquele sonho principal, naquele maior objetivo, naquele seu principal objetivo, o maior de todos, que você quer realizar. Pense nele. 10 segundos. Conseguiram pensar, com certeza. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever de uma forma smart. O que seria smart? Vocês vão escrever esta meta que vocês querem atingir. Ela, a partir de agora, deixa de ser um sonho e passa a se chamar meta smart. Smart, porque é uma sigla americana, aonde a tradução dela já está aqui para vocês. Ela tem que ser muito específica. Quanto mais rica de detalhes ela for, quanto mais minúcia ela tiver, melhor ela será. Por quê? Quanto mais você alimentar o seu cérebro daquilo que você realmente quer, mais a teu favor ele vai trabalhar. Sim, é isso mesmo. Se você não sabia, passe a saber a partir de hoje, que é você que controla o seu cérebro e não ele que te controla. Agora, como ele vai trabalhar junto com você, vai depender do alimento que você vai dar para ele. Se você o alimenta diariamente com fatos positivos, com aquilo que você realmente quer, ele também vai te dar como retorno pontos positivos. Ele vai te lembrar ao longo do teu dia, ao longo dos dias, da tua meta, do que você precisa fazer. Você começa a mudar as tuas atitudes, os teus hábitos e o cérebro vai assimilando. Lembram dos 21 dias? É para isso que serve. Então, a sua meta ela precisa ser o mais específica, o mais rica de detalhes possível. Segundo ponto, que é o M, de mensurável. Ela precisa ser uma meta capaz de ser medida, de ser controlada, de ser acompanhada. O A, de atingível, ela precisa ser uma meta que possa ser atingida. Bom, Michele, mas eu nunca fiz, eu nunca atingi essa meta, mas alguém já conseguiu esta mesma meta ou uma meta semelhante. Então, são os exemplos. O R, de relevante, do quanto esta meta é importante para você, ou seja, o quanto ela é relevante, o quanto você realmente quer realizá-la. E o T, de tempo ou de temporizável, ela precisa ter tempo para acontecer. Então, eu já preenchi aí um exemplo para você. Vamos lá. Esta pessoa aqui, ela quer ocupar o cargo de gerente de RH na MB Soluções em janeiro de 2016. Ótimo. Eu tenho, de fato, uma vaga para gerente de RH na MB Soluções. Então, esta meta, ela é específica? Ela está rica em detalhes? Sim. Cargo de gerente de RH, aonde? Na empresa MB Soluções. Ela é possível de ser atingida, ela é importante, é relevante, e ela tem tempo estabelecido, em janeiro de 2016. Então, coloquem a meta de vocês, por favor, aí neste primeiro retângulo. Vou sair um pouquinho do compartilhamento da tela. Vamos lá, coloquem a meta de vocês aí. Saindo agora aqui um pouquinho do compartilhamento de tela. Me sinalizem, estão me vendo aí, por favor? E aí, muito difícil definir essa meta, SMART. Vamos lá. Agora, coloquem aí no chat para mim. Estamos aí com esse delay que eu falei, de 30 a 40 segundos. Coloquem aí, por favor, a meta de vocês aí no chat, para que a gente confirme, que eu possa dar uma analisada em algumas delas e verificar se ela realmente está SMART. Ponham aí para mim, por favor, alguma meta. Vamos lá. Vou voltar para o nosso compartilhamento de tela. Isso é só para que vocês não esqueçam que eu estou aqui, tá, pessoal? Então, eu vou intercalar o compartilhamento de tela com a minha imagem, que também, vamos concordar, ela não é tão desagradável assim, né? Até que eu sou um pouco simpática. Vamos lá, vou compartilhar novamente a tela com vocês. E aí? Já estão compartilhando. Vamos ver a meta de vocês.
Coloquem para mim, por favor, no chat, as metas de vocês. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui o nosso delay. Quem pode colocar para mim, por favor, aí no chat, a sua meta? Como definiu a meta SMART? Não estou conseguindo ver ainda nenhuma meta. O que está faltando, gente? Lembram que disse para vocês que o medo não pode ser maior que a coragem? Vamos lá. Coloquem aí a meta de vocês. Eu quero ter um IX35 até dezembro deste ano. Minha meta, Michele. Uma das minhas metas. Ninguém arrisca dividir uma meta comigo? Compartilhar a meta? Então, vamos para o segundo passo. Após você definir... Ok, começando a chegar para mim aqui. Alguém quer iniciar o inglês em junho de 2015? Daniela, muito bem, Daniela. Alguém mais? Alguém mais? Vamos lá, iniciar o inglês em junho de 2015. Perfeito. Está próxima essa, hein, Daniela? Então, vamos para os próximos passos. Após você definir a sua meta, agora, o que você vai fazer? Você vai pensar em 3 ações principais para esta sua meta. Quais são as 3 ações principais? Imagine que a sua meta seja o seu maior objetivo, como eu falei. Agora, quais são as 3 ações principais que você precisa fazer para se tornar, no caso aí do nosso exemplo, gerente de RH na MB Soluções, em janeiro de 2016. Então, vamos lá. Pensem nas 3 ações principais. Eu vou colocar aqui, no exemplo que eu estou usando para vocês, uma das ações principais. Ter pós-graduação concluída ou estar cursando pós-graduação. Então, aqui está pós-graduação. É a minha primeira ação principal. É a primeira ação principal que esta pessoa que quer ocupar o cargo de gerente de RH precisa ter. Segunda ação principal, curso de liderança. Pode ser um curso de liderança motivacional, de liderança coach, enfim. Precisa ter uma especialização, algum curso focado para liderança. E a terceira ação principal, precisa que essa pessoa já tenha passado, já tenha participado por algum processo de coaching. Porque o coaching, lembra quando eu falei para vocês no início? O coaching mexe basicamente com comportamental. E uma grande vantagem do coaching é que ele trabalha questões do presente e futuro e tem tempo para começar e terminar. Então, você direciona bem a tua vida pessoal e profissional, em termos de comportamentos e atitudes, com tempo pré-determinado. Depois que vocês definiram as 3 ações principais, baseadas na meta de vocês, aqui é apenas o exemplo que eu estou passando para vocês. Nós temos aqui um outro exemplo de meta, a Regina, que é definir uma posição profissional, perfeito. Nós temos um outro exemplo de meta, que é se tornar chefe ou líder na área da saúde, entre maio e junho deste ano. Olha, vamos lá, Tabata, vamos correr para conseguir conquistar essa meta, hein? Temos uma outra da Lúcia, abrir a própria consultoria de palestras. Que excelente, Lúcia, parabéns. A Regina quer definir uma posição profissional, perfeito. Precisa ser um pouco mais específica aí, Regina. Que posição profissional? Em que área? Em que segmento você quer atuar? Que cargo você quer ocupar?
Quando você quer ter essa posição profissional? Lembrem, quanto mais específica, melhor será para vocês. Depois que vocês definiram, que você já definiu as 3 ações principais para a sua meta, posso continuar, pessoal? Tudo bem? Aí, vamos para o próximo passo. Me deem aí um retorno pelo chat, por favor. De novo, eu vou falar do delay que nós temos aí, de 30 a 40 segundos. Então, para mim, é fundamental que vocês vão me dando esse norte pelo chat. Posso continuar? Temos aqui mais uma meta, ser supervisor na empresa que trabalha. Ok, Cristiano, até quando você pretende? Para quando você quer se tornar supervisor? Supervisor de que área? Pense no que você precisa fazer, as 3 ações principais. Alguém me dá um retorno aí pelo chat? Ou continuando, perfeito? Depois que você definiu as 3 ações principais, está aqui, no caso do nosso exemplo, ter pós-graduação ou estar cursando curso específico focado na área de liderança e ter passado pelo processo, pela experiência do coaching. Depois disso, vocês precisam pensar e definir quais as 3 principais atitudes que você precisa fazer, que você precisa ter para conseguir a pós-graduação, por exemplo. A sua primeira ação principal é a pós-graduação. Então, agora pensem em 3 atitudes principais que você precisa ter ou fazer para conseguir a pós-graduação. Aqui no nosso exemplo, as 3 atitudes, depois as 3 atitudes para o curso de liderança e depois para o processo de coaching. Tomando aqui como base o nosso exemplo do cargo de gerente de RH na MD Soluções, em janeiro de 2016, as 3 atitudes que eu preciso ter para essas 3 ações principais estou compartilhando, ok? Estou compartilhando aí com vocês. Pós-graduação, que curioso, que interessante, Neilda. Você pretende se formar e trabalhar em RH, seja bem-vinda a esta área, mas fundamental. Você gosta de pessoas? Se gosta, aprenda a amar pessoas. É fundamental ter amor, ter a verdadeira paixão por pessoas para ser um profissional ou uma profissional bem-sucedida nessa área, hein? E acredito que você tenha. Se já se determinou a isso, vamos lá. Então, as 3 atitudes principais que eu preciso ter para a minha pós-graduação, para fazer a minha pós-graduação, estão aí compartilhadas com você. Vou deixar vocês pensarem aí um bom tempo, aí 15 segundos, para que vocês pensem nas 3 ações principais, nas 3 atitudes principais da primeira ação de vocês. Então, passou-se já o nosso enorme tempo, dos 15 segundos. Vejam o meu exemplo das 3 atitudes principais para pós-graduação. Eu preciso pesquisar instituições de ensino que ofereçam pós-graduação na área de recursos humanos. Depois, eu preciso pesquisar também valores, se cabe no meu bolso, claro, se eu tenho recurso financeiro para isso. Depois, eu preciso me inscrever no curso de pós-graduação. E a minha terceira atitude, frequentar e concluir o meu curso de pós-graduação. Até aqui, tudo bem para vocês, pessoal? As 3 atitudes principais para a minha primeira ação da pós-graduação? Ok? Então, vamos lá para a minha segunda ação principal. Vamos definir as 3 ações, as 3 atitudes principais.
Novamente, eu vou pesquisar cursos na área de liderança. Agora vocês já entenderam a estratégia da atividade. Então, eu vou pesquisar cursos na área de liderança, como eu disse, seja liderança motivacional, seja liderança coaching. Depois eu vou me inscrever. Encontrei a instituição que oferece os cursos que agregam ao meu currículo, cabe no meu bolso, me inscrevo e vou não só frequentar, como já pôr isso em prática, mesmo antes de me tornar gerente de RH. E depois disso, próximo passo, o processo de coaching. O que eu vou fazer? Também pesquisar, óbvio, percebam que os 3 são de conhecimentos, 2 aí, a pós-graduação é a liderança, conhecimento técnico, o coaching, conhecimento comportamental. Então, eu vou pesquisar empresas, instituições que atuem com coaching, focado aí principalmente no coaching de carreira, porque no caso aqui do meu exemplo, que eu estou usando para vocês, é coaching de carreira, eu quero ser gerente de RH. Encontrando essa instituição, pesquiso preços, cabe no meu bolso, eu vou agir, eu vou tomar a ação de me inscrever no processo de coaching, se ele vai ser individual ou em grupo, não virá o caso, é aquele com o qual o meu perfil melhor se adequar. Isso você vai identificar participando do primeiro contato com o profissional coach, que se chama coach, para entender se o seu perfil é mais adequado para o individual ou para o em grupo, enfim. E depois, a ação de mudar efetivamente. Estou num programa de coaching que trabalha comportamentos, atitudes, então isso requer mudanças. Então, eu já começo a mudar as minhas atitudes e os meus comportamentos para que eu consiga cada vez mais estar próxima da minha meta SMART, que é me tornar gerente de RH. Bom, depois que vocês definiram, de acordo com a meta de vocês, as 3 ações principais e definiram aí as 3 atitudes principais. Então, aí são as 3 atitudes principais que vocês terão que fazer ou que vocês terão que ter para conseguir realizar essas 3 ações principais. Fica mais claro para vocês que é por aqui que você deve começar, aqui por baixo, pelas atitudes. Eu digo por baixo porque está aqui no final da nossa folha, na base aí da nossa folha, na parte inferior. É pelas atitudes que você deve começar. Isso fica claro para todos vocês? Respondam para mim aí no chat. Quando nós pensamos na construção de uma casa, me responda você, quando nós pensamos na construção de uma casa, nós começamos pelo telhado ou começamos pelo piso, pelo alicerce? Começamos pelo alicerce, correto? Eu preciso me preocupar com o alicerce, com o piso, com a base da minha casa, para depois pensar nas paredes que vão me proteger e depois pensar no telhado que vai me proteger do sol, da chuva, do granizo, do sereno, enfim. Então, é pela base que nós devemos começar. Então, pense da seguinte maneira. Se você já sabe, se você já tem as suas atitudes bem claras, bem definidas, bem descritas e as suas ações, ficará mais fácil você atingir a sua meta. Agora, quando vocês olham, todos vocês já estão com o desenho de vocês pronto? Com todos os retângulos preenchidos? Sinalizem para mim, por favor, no chat. Sinalizem aí para mim no chat, se já preencheram a atividade de vocês. Vamos lá, é importante que vocês vão me dando esse sinal. Quem já finalizou, quem já preencheu toda a sua atividade. Bom, vamos lá então.
Quando vocês olham para a atividade de vocês, para a folha de caderno, A4, não me interessa, agora preenchida, aí com os 13 retângulos, que são 13 retângulos que fazem parte dessa atividade. Vocês conseguem, olhando para esta folha, enxergar alguma imagem? Vocês conseguem ver por trás disso alguma imagem? E se conseguem, que imagem é essa? Digam para mim, por favor. Regina, você está metade, significa dizer que você está aí na metade da atividade, você está no campo das ações, é isso? Vocês conseguem enxergar alguma imagem nisso? Pensem, olhem bem para esta folha que vocês acabaram de preencher, uma imagem, uma figura que vocês vejam, que eu posso ajudar vocês e mostrar. A imagem que tem por trás disso, se vocês olharem, um retângulo maior em cima, 3 menores e depois 9 bem menores abaixo, ela nos dá aí a nítida sensação de que nós temos uma pirâmide por trás disso. Vocês concordam comigo? E ela se chama, vejam que curioso, que eu já compartilhei com vocês, ela se chama pirâmide do sucesso. E por que pirâmide do sucesso? Porque é esta pirâmide, é quando você tem todas essas 9 atitudes bem definidas, que você conseguirá muito mais facilmente, com muito menos desgaste, com muito menos sofrimento, vamos dizer assim, porque todos nós temos as nossas dores, conquistar a sua meta. Então, agora eu faço uma pergunta para vocês. Se você conseguir ter essas 9 atitudes que você acabou de escrever, você vai conseguir fazer as 3 ações principais que você escreveu? É importante agora, mais do que nunca, que vocês respondam para mim no chat. Vou repetir a pergunta. Se vocês tiverem essas 9 atitudes descritas, como vocês acabaram de fazer, vocês vão conseguir fazer as 3 ações principais que vocês escreveram? Respondam para mim no chat. E a segunda pergunta. Com essas 3 ações principais que você escreveu, se você fizer essas 3 ações principais, você vai conseguir atingir a sua meta? Vai ficar mais fácil você atingir a sua meta? Respondam essas 2 perguntas aí para mim. 10 segundos para vocês pensarem, refletirem. Vou sair um pouquinho aqui do compartilhamento da tela. Uma pena que não consiga ver vocês. Vamos lá. E aí, quem já pode me responder um pouco? Se você conseguir realizar estas 9 atitudes que você acabou de escrever, se você conseguir fazer essas 9 atitudes, você conseguirá fazer as 3 ações principais, as quais você escreveu na sua pirâmide do sucesso? E, segunda pergunta, se você fizer as 3 ações principais que você escreveu na sua pirâmide do sucesso, você conseguirá realizar a sua meta principal, a sua meta SMART? Quem me responde aí, por favor? Vamos lá. Vou voltar para o nosso compartilhamento de tela, para o nosso fechamento aqui. Vamos todos com a tela compartilhada novamente.
Ok, estão chegando aqui para minhas respostas. A Neilda, vendo por esta atividade, visualizo que terei um foco. A Regina, sim, conseguiremos, atingiremos. A Érida ou Erida, sim. Acho que consegui agora, ok, perfeito. Fica muito mais claro. Gente, essa é uma das ferramentas utilizadas no coaching. Eu comecei o nosso encontro me apresentando como coach, então trabalho focada em coaching, focada com comportamentos, melhoria de comportamentos e atitudes de pessoas, desenvolvimento, mostrar o melhor caminho. Então essa é uma das ferramentas do coaching que se chama pirâmide do sucesso, mas ela nada mais é também do que um plano de ação. Só que o que você precisa pensar? Que você deve e tem que iniciar pela base, pelas atitudes. E lembrar do seguinte, sempre que você tiver uma dificuldade para resolver, um objetivo para alcançar, sempre que você, na sua vida, se deparar com alguma situação que você não saiba como resolver, qualquer coisa que você queira ou que você precise, use a pirâmide do sucesso. Ela vai te ajudar para tudo na tua vida. Quer mais alguns exemplos? Quero emagrecer 5 quilos. Coloco lá no meu retângulo principal, emagrecer 5 quilos até setembro de 2015. 3 ações principais que eu preciso fazer. Eu vou descrevendo a pirâmide do sucesso. Ela cabe, ela se encaixa para tudo na nossa vida. É isso mesmo, Neilda. Você vai conseguir chegar aonde você almeja. É isso. Continuamos aqui com ótimas interações no chat. A Daniela dizendo que sim, a editora do De Guararema dizendo que consegue, ok. Então, utilizem para tudo na vida de vocês a pirâmide do sucesso. A vida, como eu disse para vocês, ela é imprevisível. E ela é como se fosse um quebra-cabeças. Eu gosto de defini-la desta forma, um quebra-cabeças. E como um quebra-cabeças, todos os dias em nossa vida, é como se nós enfiássemos, colocássemos a nossa mão dentro de uma caixa, que os quebra-cabeças, eles costumam vir em caixas, ou, se outros preferirem, dentro de um saco, e tirássemos de lá uma peça. Tirássemos de lá uma peça e não sabemos o que vai acontecer. O que nós devemos fazer com essa peça? Muita gente passa por essa situação. Muita gente junta tantas peças ao longo da vida que não tem a menor ideia do que fazer com elas. Não tem a menor ideia do que fazer com elas. Então, pensem, enxerguem essas 9 atitudes que vocês escreveram aí na pirâmide do sucesso de vocês como 9 novas peças para o quebra-cabeça da vida de vocês. Enxerguem que qual dessas peças que vocês vão utilizar, qual dessas peças você vai escolher para começar a resolver a partir de amanhã. Sabe por que eu acho que isso é importante? Acho não, tenho certeza, porque nós levamos a nossa vida, muitas vezes a nossa vida pessoal, nós temos foco com o trabalho, porque somos cobrados pelo nosso chefe, porque temos resultados a entregar, mas quando se trata de projetos pessoais, mesmo que o seu projeto seja um dia ser gerente de RH, como o nosso exemplo aqui da MB Soluções, em janeiro de 2016, esse é um projeto pessoal, porque hoje você não é funcionário da MB Soluções. Então, quando falamos da nossa vida pessoal, fica mais difícil. Então, utilizem essas 9 atitudes que vocês escreveram hoje como 9 novas peças do quebra-cabeça da vida de vocês. E esta atividade, para mim, já valeu muito a pena por perceber que vocês já conseguiram ter mais clareza na meta de vocês. Que vocês conseguiram entender como funciona e como é mais fácil quando nós desenhamos, quando nós traçamos objetivos, desenhamos o nosso plano de ação, fica muito mais fácil atingirmos a nossa peça. Então, pensem e se foquem. Qual dessas peças você vai escolher para colocar em prática a partir de amanhã? Sim? Lembrem do que nós falamos ao longo do nosso encontro super agradável de hoje, que você precisa ter foco na sua meta. Você não pode permitir que a preguiça tome conta de você. Não esqueça do exemplo que você elegeu. Não
deixe que a falta do controle das suas emoções te tire do caminho certo, te tire do teu foco. Então, decida por você, decida ter sucesso, decida ser bem-sucedido pessoal e profissionalmente, decida se sentir mais realizado e a partir de amanhã, use a pirâmide do sucesso e ponha em prática. E perceba o quanto a sua vida será mais leve, será menos complicada e o quão mais fácil será atingir as suas metas. Depois disso, o que eu posso dizer para vocês? Não há sonho que se realize sem um plano. São duas frases que eu gostaria de deixar muito fáceis aí e que vocês memorizassem. Não há sonho que se realize sem um plano. E para fazer acontecer, é preciso comprometimento, porque sem comprometimento, nós não conseguimos obter o sucesso. Dificilmente o sucesso vem sem disciplina. Pensem nisso. Encontre a grandeza, a sua grandeza. Cada um de vocês tem uma grandeza, porque grandeza é algo que se conquista, não é algo que é privilégio apenas de algumas pessoas, não, é algo que todos têm. A única coisa que falta é determinação, é foco para encontrarmos a nossa grandeza, para sabermos qual é esse nosso potencial intangível. Lembram da nossa, um pouco no início do nosso bate-papo, aquele potencial intangível, aquele que você não pode ver, mas que você sabe que tem. Porque com muito esforço e determinação, todos nós podemos alcançar a grandeza que existe dentro de nós. Isso é fato. E como fato, eu trago para vocês aí, estou compartilhando com vocês o resultado de uma pesquisa recente que diz que apenas 5 entre 100 brasileiros têm estratégias definidas. O que são estratégias? São metas. Tem uma pirâmide do sucesso definida e, com isso, alcançam tudo o que querem e precisam. Os outros 95, o que fazem, gente? Os outros 95 vão levando as suas vidas, vão baseando as suas vidas em esperança. Eles têm esperança de que dará certo, eles têm a esperança de que um dia vão conquistar aquela meta, eles têm a esperança de que um dia vão conseguir o emprego, a promoção, o marido, a esposa, o carro, enfim, o que eles tenham como meta na vida, eles têm a esperança de que um dia conseguirão, mas, infelizmente, não conseguem nada. Então, escolham agora o que vocês querem para a vida de vocês. Vocês querem estar entre os 5 brasileiros que têm estratégias definidas e alcançam tudo o que querem e precisam, ou vocês preferem estar dentre os 95 que baseiam as suas vidas em esperança? Com o nosso encontro de hoje, vocês aprenderam como definir estratégias. Eu dei para vocês, de presente, aí, a prática e o conhecimento, a boa utilização da pirâmide do sucesso. A partir de hoje, vocês já sabem como definir as suas estratégias muito bem. Então, escolham. É um pedido que eu faço a vocês. Escolham estar entre os 5 brasileiros que conseguem, que alcançam tudo o que querem e precisam. E um outro fato. Bem fato mesmo, bastante real. Nem sempre as coisas acontecem como você quer. Mas quando você planeja, você reduz significativamente a possibilidade de que as coisas não aconteçam como você quer. Sem planejamento na nossa vida, tudo fica mais complicado, mais difícil de ser conseguido. Pensem, tudo que nós fazemos na nossa vida é mais fácil com planejamento. Se você vai viajar no final de semana, você precisa planejar para onde você vai, aonde você vai ficar, com quem você vai, como você vai, o que você vai comer no final de semana, quanto você pode gastar no final de semana. Você planeja as suas atividades de lazer no final de semana. Então, para tudo na nossa vida requer planejamento. Preciso conseguir um emprego. Que área eu quero atuar? Que cargo eu quero ocupar? Que empresa eu gostaria de trabalhar? E começo a planejar. Começo a traçar as minhas estratégias. Ok, pessoal? Fica claro para vocês este fato? E daqui, qual é o seu próximo passo? Qual deve ser o seu próximo passo? O seu próximo passo
ele deve ser sempre na sua direção, claro, na direção da sua meta, da escolha que você faz. E eu deixo essa mensagem para vocês. Não existe crescimento sem a dor do aprendizado. Nada é fácil, mas mais importante é saber que nada é impossível. Então, não existe crescimento sem a dor do aprendizado. E pensando em aprendizado, é importante para mim saber o que você precisa. Qual é a dor que te incomoda? O que é que está te tirando o sono? O que é que te faz não ser tão feliz no momento, não se sentir tão realizado, não ter conquistado ainda o teu sucesso? É importante que eu saiba disso para que eu continue, eu e a minha equipe, continuemos preparando materiais que agreguem, que contribuam para a vida de vocês, que facilitem o aprendizado de vocês, que facilitem o atingimento das metas de vocês. Eu quero fazer parte disso. Eu quero que você me deixe ser parte da sua vida para contribuir, para fazer com que você consiga atingir mais fácil as suas metas do que você atingiria sem a minha ajuda. E para isso, eu agora te peço uma ajuda, te peço um favor. Para que eu possa desenvolver novos materiais e materiais que venham ao encontro do que você quer e do que você precisa, eu gostaria de enviar para cada um de vocês que participou hoje conosco deste encontro extremamente agradável, uma pequena pesquisa. Ela não terá mais do que 15 questões, questões com respostas de múltipla escolha, onde você não levará mais do que 5 minutos para responder. E será baseado no resultado desta pesquisa, nas respostas que vocês me darão, que eu desenvolverei e muito em breve trarei novos conteúdos para vocês, em formato de palestras, de workshops, de webinários, de programas, enfim. Posso contar com a sua ajuda? Você se disponibiliza a receber a minha pesquisa por e-mail, responder e me enviar? Quem puder, quem se disponibilizar a isso, quem concordar, me dê um ok aí no chat, por favor. Garanto que eu só encaminharei a pesquisa para aqueles que me disserem que estão de acordo. Me deem essa posição aí no chat, por favor. Se estão comigo até agora, é porque o conteúdo foi interessante, tivemos um encontro agradável. Então, vamos fazer acontecer novos encontros como este. Me sinalizem aí no chat, pessoal. E estamos encerrando, sim, o nosso encontro de hoje. Então, logo vocês me respondam aí no chat, quem tem o interesse em responder, em participar da nossa pequena e breve pesquisa, para que eu possa encerrar aqui o nosso conteúdo da palestra e ficar à disposição de vocês para o nosso bate-papo aí de perguntas e respostas. Vou descompartilhar a tela. Ok? E aí? Quem já pode me sinalizando no chat o interesse na nossa pesquisa? A Daniela, obrigada, Daniela. A Lúcia. Quem mais, por favor? Simples. Simples, uma pesquisa com no máximo 15 questões, como eu falei, rapidamente vocês me respondem isso. E agora estou aberta aí às perguntas, às dúvidas que vocês tenham, alguns comentários que vocês queiram fazer, para esclarecer e ajudar da melhor forma que eu puder. Vamos lá? Podemos começar aí com nossa bateriazinha de perguntas e respostas. Como foi para vocês a experiência deste nosso encontro hoje? Como foi para vocês essa atividade da Pirâmide do Sucesso? Algum de vocês já conhecia?
Nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Estou aguardando, sei que nós temos aí um delay. Vou aguardar mais 2 minutos, vocês se posicionarem. Porventura vocês não quiserem se posicionar, não quiserem fazer perguntas agora, não tiverem mais a disponibilidade de tempo, enviem para o nosso e-mail, fiquem à vontade. Nós vamos compartilhar aí com vocês o nosso endereço de blog, o e-mail para que vocês possam tirar essas dúvidas, apesar de que eu gostaria de respondê-las agora, que nós estamos aqui com o assunto fresco, acabamos de fazer a atividade. Então, alguma pergunta? Nenhuma dúvida, nenhuma. Aqui para mim não chegou nada ainda. Estou achando que o delay está um pouquinho maior. Agradeço quem está, eu que agradeço, eu que agradeço a atenção de vocês, agradeço aí quem está nos parabenizando. Foi um prazer, então, estar com vocês. Obrigada pela atenção de vocês. Afinal de contas, noite, depois de termos trabalhado aí durante o dia, dedicarmos o nosso tempo a uma palestra, a aprender um novo conteúdo, a termos acesso, aí se já conhecíamos, aprimoramos um pouco mais. Então, foi um prazer estar com vocês, agradeço a atenção e uma boa noite a todos e em breve nos veremos. De qualquer forma, acredito que nós estejamos aí com um delay um pouco maior, que fique claro para vocês. Vou encaminhar, então, a pesquisa a todos e aqueles, contando com a colaboração de todos vocês para responder a pesquisa, ok? Obrigada pela companhia de vocês, foi um prazer enorme, uma boa noite e um bom resto de semana para vocês. Um abraço, nos vemos no próximo encontro.